Sabadão é dia do quê? É dia de Thiago Responde e eu estou aqui respondendo perguntas que eu recebi lá no Instagram. Aliás, editor, coloca o nosso Instagram aí pro pessoal seguir nós, aí vai que eles vão seguir nós. Bom, seguinte, vamos lá respondendo perguntas direto ao ponto aqui. Eu tenho uma pergunta um pouco pessoal, aliás, de uma pessoa que tem uma história, no mínimo envolvente com o Corinthians. Porque o nome dele é Sócrates LHP. E ele perguntou assim, o Sócrates perguntou o seguinte: ainda dá? Corinthians? Seguinte, vou te falar, eu tava lá na arena e a gente só não ganhou o jogo de ida porque foi roubado. Você sabe disso? Coloca aí nos comentários se aquele pênalti foi mesmo, ou foi o Varmengo, ou você acha que não foi pênalti. Coloca aí que eu quero saber. E sim, dá. A gente vai pro Maraca e vai trazer esse título de lá. Valeu, Sócrates, tamo junto. Porque o que aconteceu na arena foi um roubo, e isso vai ao encontro da próxima pergunta. A próxima pergunta é do Alisson.lang. Qual sua opinião sobre a promessa de reajuste na faixa de isenção de imposto de renda? R$5.000. Que efeito traria? Imposto é roubo? Será? Não acho que imposto é roubo, mas vale a gente falar o quanto que o governo vai aumentando os nossos impostos de maneira sutil, sem avisar e tirando cada vez mais dinheiro da sociedade sem devolver em troca. Deixa eu te falar sobre isso. Essa é uma pergunta muito interessante, né? A gente está em época de eleição e toda época de eleição tem esse tipo de promessa. Então o Alisson pergunta sobre a promessa, sobre a opinião de promessa de reajuste da faixa de isenção, que faz todo sentido. Aliás, isso já deveria ter feito há muito tempo, só que por que o governo não faz? Porque diminui a arrecadação e, dado o momento que nós estamos vivendo, o governo quer mais dinheiro e mais dinheiro para as mais variadas coisas, que, claro, a gente poderia discutir o mérito de como que o governo gasta isso ou não. Mas vamos lá, por que reajustar a tabela de imposto de renda é algo absolutamente necessário, tá? Por uma razão muito simples. O último reajuste da tabela de imposto de renda foi no ano de 2015. Lá se vão 7 anos desde o último reajuste. Só que, quando esse reajuste foi feito em 2015, a tabela já estava defasada em mais de... Peraí, eu vou fazer de novo esse vídeo. Eu acabei de lembrar de uma coisa aqui. Não entendi foi nada. Assim, né? E a próxima pergunta é do Alisson.lang. Qual a sua opinião sobre a promessa de reajuste na faixa de isenção de imposto de renda, R$5.000? Que efeitos traria? Isso deveria ser feito para ontem. Quero bater um papo com você sobre isso e da importância desse reajuste, porque o governo vai aumentando os impostos silenciosamente e a gente aceita como, ok, beleza. O que é aumentar o imposto silenciosamente? É você não fazer essa bendita dessa correção da tabela de imposto de renda. E essa promessa de campanha de correção da tabela de imposto de renda, ela foi promessa de campanha do presidente Bolsonaro, portanto, em 2018 ele prometeu isso. E em 2018, então, o candidato Fernando Haddad também prometeu isso. E agora, 2022, 4 anos passou e os dois estão prometendo isso de novo. Isso prova, mais uma vez, que a política é feito disso, né? É feito de promessa sem realização. E esse é um assunto que me incomoda profundamente, porque quando o governo não faz medidas como essa, ele está aumentando o imposto dos mais pobres. E eu vou te explicar isso. Olha só, eu fui levantar aqui alguns dados. O Plano Real começou em julho de 1994. Julho de 1994, tá bom? Quando o Plano Real começou, era isento de imposto de renda quem ganhava R$ 591,10. Então, qualquer pessoa que ganhasse R$ 591 até 591 não pagava imposto. Tá comigo? E você fala, poxa, Thiago, era bem menos. Não, a gente precisa atualizar isso pela inflação. Aí, eu fui no site do Banco Central e atualizei essa parada pela inflação. Se eu atualizar R$ 591,10 pelo IPCA, bateu o pé aí, pai, tremeu? Mas a gente faz de novo. Se eu atualizar
R$ 591,10 pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, hoje deveria ser isento de imposto de renda quem ganha R$ 4.392,41. Então, quando o governo não faz essa correção, ele simplesmente está dizendo, olha, eu, governo, estou aumentando o imposto dos mais pobres, dado a inflação. A última correção que nós temos da tabela de imposto de renda foi em 2015. Significa que estou falando 7 anos sem correção da tabela do imposto. A tabela do imposto de renda deveria ser corrigida todo ano. Ora, o governo tem uma meta de inflação. O governo tem uma meta de desvalorizar a moeda, dado o sistema de meta de inflação. E ok, tá tudo bem. A tabela de imposto de renda deveria ser atualizada todo ano pela inflação. Ponto final, porque senão você aumenta o imposto dos mais pobres. E aí, só para você entender e casar isso, eu fui além nesse dado. Lá em setembro de 1994, o salário mínimo era de R$ 70. Ou seja, na época, com R$ 70, você tinha ali um salário mínimo para fazer ali as coisas mínimas do dia a dia, certo? Olha só, se eu pego 591,10, que era a faixa de isenção de imposto de renda da época, e divido pelo salário mínimo, dá 8,4 salários mínimos. O que eu estou dizendo é que em 1994 era isento de imposto de renda quem ganhava 8 salários mínimos. Se eu faço a atualização da tabela de imposto de renda pela atualização do salário mínimo, deveria ser isento de imposto de renda hoje quem ganha mais de até R$ 8.000, 8.000 e alguma coisa, porque o salário mínimo é 1.000 e alguma coisa. Percebe como o governo vai aumentando a tabela de imposto de renda? Porque hoje, se você ganha até 1903, você é isento. A partir disso, você começa a pagar imposto. O que eu estou dizendo é que uma pessoa que ganha 2 salários mínimos já paga imposto de renda. E o que eu estou dizendo é que, quando o Plano Real foi criado, uma pessoa que ganhava 8 salários mínimos não pagava imposto de renda. Ou seja, apesar de não mexer nas alíquotas, quando o governo não reajusta essa tabela, ele está simplesmente chegando cada vez mais nos mais pobres. Ele está cada vez mais tributando o mais pobre. Então sim, essa correção ela deveria ser feita para ontem. Agora, o que na prática isso pode provocar? Uma queda na arrecadação. E é por isso que o governo vai postergando isso o máximo que ele pode. Só que, veja bem, o que eu estou dizendo aqui é que gera uma queda na arrecadação, porque tem uma correção da tabela, tá? Só que é o seguinte, a gente vai deixar mais dinheiro na mão das pessoas, principalmente dos mais pobres. Você acha mesmo que é justo uma pessoa que ganha 2 salários mínimos ter de pagar imposto de renda no Brasil que a gente vive? Então, a ideia desse reajuste da tabela, vem tarde. E eu espero que o próximo presidente, seja ele quem for, tá? Ele faça isso. Ponto. Porque não faz sentido não fazer. E, aliás, se o próximo presidente quiser ganhar a minha confiança neste assunto, porque eu não costumo confiar em político, que fique claro, mas quiser ganhar minha confiança nesse assunto, aprove um projeto de lei, uma emenda constitucional, que obriga a correção da tabela de imposto de renda anualmente pelo IPCA, no mínimo. Isso é o que faz sentido, porque assim o governo ele não vai ficar aumentando o imposto sutil. Beleza? Depois vem o João Brandão. Como saber o quanto o mercado está precificando algo? Aí você me quebra, né, pai? Aí não dá, né? Rapaz, não tem como saber isso, não. Como assim? O quanto o mercado está precificando algo? Eu não tenho a menor ideia de chegar numa resposta para você. E aí, deixa eu te falar. A minha equipe que separa as perguntas lá do Instagram e manda aqui para mim, pro meu celular. E eu normalmente dou uma lida antes de começar. E aí eu conversando aqui com a Ana Paula, que trabalha no nosso time. E aí eu falei, puxa, e essa pergunta aqui? Aí ela falou, tira. Eu falei, não, deixa, eu quero refletir sobre isso. Tá? Olha só. Não tem como a gente saber o quanto o mercado está precificando algo. Agora,
tem como a gente saber quando o mercado está precificando alguma coisa? E a resposta é sempre. O mercado sempre está precificando uma coisa que eventualmente pode acontecer no futuro. E isso é tão verdade que quando a gente tem momentos de incerteza, o mercado fica muito volátil. Quando a gente tem movimentos de uma probabilidade alta de que algo aconteça, o mercado fica menos volátil e ele vai acompanhando isso. Tem uma frase, um jargão que a gente costuma dizer no mercado, é que o mercado sobe no boato e cai no fato. O mercado sempre se antecipa a eventuais movimentos da economia. Então, vou dar um exemplo. Agora a gente está falando de eleição, muito se fala sobre isso. O mercado já está precificando a eleição, ponto final. Mesmo sem saber quem vai ser o presidente eleito. Mas, quando o mercado entende a maior parte dos parlamentares que foram eleitos lá no primeiro turno, a bancada que se formou no Congresso, a bancada que se formou no Senado e na Câmara, o mercado já começa a precificar isso. Porque o mercado sabe que, diferente das pessoas que gostam de personificar ídolos, que gostam de atribuir às pessoas a condição de salvador da pátria, as pessoas ficam atribuindo ao Bolsonaro a possibilidade de salvar o Brasil do comunismo, que é uma bizarrice sem tamanho, mas também as pessoas atribuem ao Lula a possibilidade de salvar o Brasil do nazismo, que é outra bizarrice sem tamanho. As pessoas ficam relativizando problemas tão graves como esses. Só que o mercado não fica personificando ninguém. O mercado olha para os fatos. O que está rolando? O que está rolando é isso. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, existe a possibilidade de virar um nazismo? Não, não existe. Até porque o Bolsonaro não é nazista. Se o Lula ganhar a eleição, existe a possibilidade do Brasil virar comunista? Também não, não existe essa possibilidade. Então, o mercado precifica isso. Olhando para onde? Para o Lula ou para o Bolsonaro? Não. O mercado olha para quem de fato decide a política nesse país. Quem decide a política nesse país não é o presidente. Quem decide a política nesse país é a Câmara junto com o Senado. E ultimamente tem o STF lá metendo o dedo onde ninguém lhe chamou, mas isso é pauta para uma outra história. Então sim, o mercado sempre está precificando alguma coisa, beleza? E depois vem a pergunta do Adriano Santos. Estou estudando para CEA, mas estou com dificuldade. Como melhorar? Adriano, primeiro, cara, a gente precisa entender onde é que está essa sua dificuldade. Eu bati um papo com uma aluna recentemente que estava enfrentando essa dificuldade. Aliás, tanto eu quanto o meu time, a gente está aqui à sua disposição. Se tiver dúvida, dá um toque, a gente dá um jeito de te ajudar aí, te orientar de uma maneira mais personalizada, olhando para o teu histórico de acesso, caso você estude com a gente. Mas o que eu estava dizendo eu bati um papo com uma aluna essa semana e o que eu descobri nisso é que ela já tinha entendido todos os conceitos, até porque ela já tem outra certificação, mas ela estava esbarrando na matemática. E não é na questão da matemática de saber fazer os cálculos complexos. Não, ela estava esbarrando na interpretação matemática e como que eventualmente eu ia usar ali uma regra de 3 para isolar alguns dados e chegar a um resultado que a gente precisava ali para a questão. O que eu quero dizer é que no caso dessa aluna especificamente, ela estava com dificuldade na questão matemática básica. E eu digo isso não com o objetivo de expor ninguém, até porque não estou falando isso, mas isso acontece. Acontece porque as pessoas não entendem? Não, é porque cada um tem um background diferente, um nível de conhecimento diferente e que a gente precisa entender isso. Então, o ponto de partida é entender aonde você está tendo dificuldade. E aí, eu vou sugerir o que eu sugeri para essa aluna dentro do processo que ela estava passando lá, do desafio que ela estava passando. Bom, nós identificamos que você está com um problema com a matemática. E tá tudo bem, isso é legítimo. Como você vai resolver isso? Bom, vamos reforçar esse ponto, vamos treinar esse ponto, vamos pegar mais informações, vamos explicar para você de outra forma, vai fazendo no passo a passo e treinando, e aí você vai se familiarizando com o assunto. É isso, então, para melhorar, a gente precisa saber aonde você está com dificuldade, e repito, se você estuda com a gente, chama a gente no Insta, no chat da plataforma, que a gente consegue olhar para o teu acesso e te dar um mapeamento mais personalizado. Fechado? Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e se esse vídeo fez sentido, compartilha com geral,
A gente vai se ver no próximo material. Tchau.